Você já jogou na loteria? Quem nunca fez aquela fezinha esperando que no final do mês ficasse milionário? Há quem pense que ganhar na loteria é meramente um tiro no escuro. Um jogo onde só a sorte é necessária para a vitória. Mas a história desse homem mostrou que é possível encontrar o bilhete premiado, não somente uma, mas 14 vezes. Através de um método que ele mesmo criou. E o melhor, sem nenhum tipo de ilegalidade. Ganhar na loteria é uma chance em 1 milhão. Para ser mais específico, é uma chance em 50 milhões. Acontece que esse foi um problema que Stefan Mendel conseguiu driblar e, assim, pôde enganar a sorte. Stefan foi um economista que cresceu na Romênia, em uma época em que o país vivia sob um regime soviético. Sem muita educação, a vida nos anos 1960 não foi fácil para o economista, que buscava melhorar de vida. Stefan trabalhava como contador e fazia de tudo para sustentar sua família. Inclusive, na época, ele estava casado e possuía 2 filhos. Com o país vivendo uma crise econômica, Stefan conseguia ganhar apenas $88, o que seria equivalente a mais ou menos R$ 370 nos dias de hoje. Vendo a grande maioria da população da Romênia passando dificuldades financeiras, não restavam muitas opções para ganhar a vida em um país da União Soviética em plena Guerra Fria. Sem opções de emprego, restavam apenas 2 opções: completar os gastos do mês com atividades ilegais ou buscar uma nova vida no Ocidente. E mesmo em meio à pobreza e próximo da miséria, Mendel não considerou seguir uma vida de crime. Mas uma chance de melhorar sua vida o fez ambicionar por algo mais. Acontece que Mendel encontrou uma terceira opção que lhe deixaria rico: um método de vitória garantida para jogos de loteria. No final da década de 1950, quando Mendel atuava como economista para uma empresa de consórcio de mineração romeno, ele teve a genial ideia de tentar todas as probabilidades da loteria. Mesmo com 4 vezes mais chance de ser atingido por um raio do que ganhar na loteria, o plano de Mendel viria a funcionar. Com um talento natural para lidar com números, o economista dedicou todo o seu tempo livre para analisar as teorias da probabilidade de Leonardo Fibonacci, escritos ainda no século XIII. Após muitos anos de estudo, Mendel desenvolveu uma fórmula perfeita, que poderia prever de 5 a 6 dos números vencedores do sorteio, reduzindo o número de possíveis combinações de milhões para milhares. E uma vez que ele estivesse com esses milhares de bilhetes em mãos, o bilhete premiado só poderia estar em sua posse. Mais do que uma chance de mudar de vida, Mendel poderia também mudar-se com sua família para outro país e começar uma nova vida. Após ter criado seu próprio algoritmo, o economista percebeu que o dinheiro do sorteio deveria estar acumulado, pelo menos 3 vezes mais o que ele estaria gastando para entrar no sorteio. Ou seja, para que os milhares de bilhetes não gerassem prejuízo para os bolsos de Mendel, ele precisava ganhar 3 vezes do que o dinheiro investido. E ele não poderia simplesmente ganhar o dobro de dinheiro, porque ele precisava levar em conta os gastos indiretos que estava tendo para que o método funcionasse. Portanto, para participar do sorteio, era necessário escolher 6 números, que variam entre 1 e 40, em um bilhete que custa $1. Em um cenário como esses, existem 3.838.380 combinações possíveis de números. E para obter algum tipo de lucro, o valor deveria estar acumulado em 3 vezes esse número, ou seja, cerca de $11 milhões. Como o próprio Stefan disse, a matemática aplicada de forma correta pode garantir uma fortuna. E não deu outra para a sua história. 4 anos depois,
O economista, juntamente com outros 3 amigos, colocaram a descoberta da condensação combinatória, como ele mesmo chamava, em prática. E o risco valeu a pena. Tendo convencido seus amigos a investirem nos bilhetes de loteria, ele recebeu a fortuna de $19 mil, o suficiente para bancar 18 anos do seu salário da época. Com o dinheiro em mãos, Mendel conseguiu quantia suficiente para sair da Romênia e, sendo judeu, decidiu seguir rumo a Israel. Mas mesmo com o dinheiro adquirido, foi quase impossível deixar seu país em meio à crise econômica, sendo necessário subornar funcionários das relações exteriores para sair de uma forma segura. Em Israel, o economista manteve seu método em funcionamento e seguiu, junto com sua família, uma rotina de mudança para um lugar novo, a cada 4 anos. Após um tempo, Mendel e sua família resolveram se estabelecer na Austrália, que, sem uma economia forte, não apresentaria um custo muito caro para morar em seu território. E não demorou muito para que um novo esquema de compras estivesse formado. Nos anos 1980, e após diversas análises no país, Mendel montou um grande escritório para que pudesse atrair novos investidores e realizar os cálculos do esquema de algoritmos em computadores, a mais incrível novidade da época. Em pouco tempo, Stefan conseguiu obter cidadania australiana, o que fez com que sua participação no sistema de loterias do Reino Unido fosse possível. Para a surpresa do economista, o sistema inglês se demonstrou muito mais simples do que ele imaginava. E assim, as combinações teriam bem menos números e o lucro seria maior. Para vocês terem uma ideia, no final da década, Mendel já havia ganhado 12 vezes nas loterias da Austrália e do Reino Unido. Com tantas vezes sendo sorteado com o bilhete premiado, as autoridades se voltaram para o esquema e não estavam nada satisfeitas, com apenas uma pessoa ganhando sempre. Como não se encontrava nada ilegal nas apostas, cada vez que Stefan ganhava na loteria, o governo tentava de todas as formas melhorar seu sistema de proteção. Mas com o tempo, todos os empecilhos conseguiram ser burlados. Depois das 12 levas de boa sorte nos jogos, tantas leis fizeram com que a continuidade no negócio fosse quase impossível. Para seguir com as apostas, Mendel precisou buscar um novo país. Foi aí que seus olhos se voltaram para os Estados Unidos. Nessa altura do campeonato, Mendel não precisava mais de dinheiro. Ele buscava apenas a fama e o reconhecimento por seus feitos. Em terras americanas, não havia leis que impedissem jogadores de burlar os sistemas de apostas, mas cada estado contava com mecânicas distintas. Depois de muito procurar, Mendel decidiu por focar no estado da Virgínia, que possuía os ingressos mais baratos do mercado. E só em 1992, 2 anos depois, é que o prêmio acumulou no valor necessário para que Mendel pudesse colocar seu plano em prática. Ao contrário do que as leis australianas vieram a instituir, Mendel e sua equipe podiam imprimir os bilhetes das apostas por conta própria, o que fez com que mais de 7 milhões de bilhetes fossem impressos. Ainda que estivesse fluindo bem, essa operação não foi tão simples, já que havia pouco tempo para que o período das apostas se encerrasse. Por conta do tempo, seria mais rápido comprar os bilhetes nas próprias loterias. Mas logo, os estabelecimentos começaram a ficar sem bilhetes para vender e, no final das contas, mais de 1 milhão de combinações não entraram na aposta. Em sua última aposta, Mendel precisava contar com a sorte para ganhar o sorteio. E, por fim, eles ganharam. Além do prêmio principal, o segundo e o terceiro também, junto com outras dezenas de premiações menores. O rendimento final chegou a arrecadar mais de 30 milhões de dólares, confirmando sua maior vitória e trazendo a fama que tanto sonhou. Em pouco tempo, as regras de loteria dos Estados Unidos também passaram por mudanças. Stefan Mendel foi o primeiro e último homem a conseguir ganhar tantas vezes na loteria, o que não quer dizer
que tenha sido o único a tentar. Essa estratégia também foi utilizada posteriormente no Brasil, mas com o intuito de lavagem de dinheiro. Na década de 1990, um deputado federal declarou ter ficado rico por ganhar 221 vezes na loteria. E ainda confirmou que Deus o havia ajudado a realizar tal proeza. Sem uma explicação e sem provas de fraude, esse caso permanece em aberto até os dias de hoje. Mas e você? O que faria com tanto dinheiro?